E aí, o que aconteceu? Você ficou esses 3 meses nessa empresa e no final das contas o contrato foi finalizado ou você decidiu sair? Como que foi? Então, meu contrato terminaria no meio de janeiro. E no dia 15 de... Não, dia 15, acho que dia 13 de dezembro, eles entraram em contato comigo, a gente fez uma reunião e eles falaram que não ia dar para renovar o contrato, que eles iam reestruturar a empresa, tudo, e que não daria para renovar o contrato. Então, que eu ficaria até o final do contrato E era isso. e era isso. Eu lembro até hoje, né, que a reunião, tipo, foi 11 horas da manhã, numa sexta-feira. Que delícia. Nossa, terminei a reunião, na parte da tarde eu já tava que nem louca, mandando mensagem para tudo quanto é lugar de currículo, entregando currículo para um monte de lugar. Falei, o quê? Vou esperar eu terminar o meu contrato, eu já vou mandar agora. É isso aí, aprendeu direitinho, aprendeu nada, eu já sabia também, é isso aí. E isso é o que faz a diferença, galera, é esse tipo de atitude. Porque, olha, eu vou te falar, já aconteceu de mentorado meu, às vezes, tipo, conseguir um estágio, aí ele fala assim, ó, tem um contrato de 1 ano de estágio. E aí ele chegava, tipo, perto do final e falava assim, Manny, e agora, o que eu faço? Eu falo, ó, você tá chegando no final, você não sabe se você vai ser... né? Porque, gente, nem todo estagiário é efetivado. As empresas, elas têm 1001 tipos de estratégias para poder lidar com com os funcionários dela. Então, entendam que nem todo mundo vai ser efetivado. Eu por exemplo, eu também caí nessa situação. Minha primeira vaga de estágio, né, que foi na Mercedes-Benz, trampei 2 anos lá na Mercedes e eu não fui efetivado. Só que assim, o que eu falo pro mentorado? Não espera acabar esse tempo. Se você tá... Porque assim, você tem que entender, você tem que ter o tato de perguntar pro seu gerente, ver como que tá a empresa, ver se ela tá indo bem para poder contratar, se eles têm interesse de fazer isso logo ou não. E aí, você vai atrás de uma vaga, antes mesmo de acabar o primeiro ano de contrato, porque você não sabe se eles vão renovar para um próximo ano. E lembrando que estágio, se eu não me engano, né, eu não sei se as regras mudaram, mas se eu não me engano, estágio você só pode fazer 2 anos, né, na mesma empresa. Então você não... se eu não me engano, você não pode fazer mais que isso. Eu lembro disso por causa da Mercedes, e porque eles falavam, ó, a gente infelizmente não pode renovar mais e você não vai ser contratado. E eu cheguei nessa situação. Então eu sempre falo, vai atrás. Pô, mas Menino, só tô aqui há 6 meses. Cara, você tem 6 meses de experiência. Você já começa como júnior de boa. Você já tem a experiência que um júnior precisa ter de tempo de trabalho, no final das contas. Porque tem gente que tá entrando sem experiência nenhuma, né? Então. Mas e aí? Então você falou assim, pô, até parece que eu vou esperar. Sexta-feira era 11h15. Você já tava lá mandando mensagem no LinkedIn, conversando com as pessoas e tentando fazer acontecer. Como que foi esse momento? Sim. Nossa, eu mandei bastante currículo e por incrível que pareça, eu fiquei até surpresa, tá? Com a rapidez. Confesso que eu fiquei surpresa. E orgulhosa, eu espero. Orgulhosa também, né? Com certeza. Eu mandei mensagem, vários currículos na sexta e na segunda-feira uma recrutadora entrou em contato comigo. Que da hora. Tipo, só foi no final de semana, marcando entrevista já para o próximo dia, na terça. Para você ver também, viu, Shirley, o quanto que às vezes as pessoas falam assim, mas eu só tenho 2, 3 meses de empresa, só tenho 4 meses de experiência. Olha como esses 4 meses, tipo, foram tipo um clique para você. Então, como que foi? Aí você conseguiu sua pessoa, tipo, na sexta-feira eu já fiquei sabendo que eu não ia ter contrato renovado e na segunda já tava fazendo entrevista. Como que foi? Você fez só essa entrevista? Você participou de mais? Como que foi essa entrevista que você participou também? Não, só foi essa entrevista. Porque calma aí, deixa eu contar. Marcaram entrevista na segunda, eles mandaram mensagem para fazer a entrevista na terça de manhã. Então eu fiz a entrevista com a recrutadora. Geralmente, entrevista com recrutadora não é algo muito complexo, né? Porque eles não entendem muito ali do que o QA realmente faz. Gente. Ele quer saber um pouquinho mais sobre você, um pouquinho mais o que você entende sobre a vaga. Se você tiver uma boa lábia, você passa numa recrutadora super de boa. Então, e eu sempre falo pro pessoal, foque nos requisitos que tem daquela vaga. Porque se você fala... Porque, gente, entende... Vocês estão aqui, vocês estão interessados em entrar na área de TI, vocês estão interessados em entrar na área de qualidade. A recrutadora sabe bulhufas da área de qualidade. Então, se você for falar com ela, você vai falar com o que está escrito nos requisitos, porque é aquilo lá que ela sabe. Praticamente ela vai dando um checklist ali, ó. Se você falou daquele requisito, então pré-aprovado, eu vou mandar ele pro próximo. Exato, óbvio. E também você não pode parecer um completo maluco na entrevista, né? Porque você foi psicóloga, né? Então eu imagino que tem muito RH que é psicólogo também. E tem aquele cheque de perfil, né? Então, tipo, você tem que ser uma pessoa que quer conversar,
que quer falar sobre a sua experiência, contar a sua história, né? Bom, você tem que ter uma linha de raciocínio, né? Começo, meio e fim, por favor. Exato, Não vai exato. falar coisa aleatória lá, que também não dá certo, não. Ela pergunta pra você, não, mas e aí, o que você sabe de que? Poxa, eu gosto muito de cachorro e, sabe? Então, ou até mesmo tem gente que acaba caindo no erro de ficar falando sobre o emprego antigo dela. De outra área, às vezes que não tem nada a ver. Ali você tá pra falar sobre QA. Mesmo que você não tenha experiência, foca no que você sabe sobre a profissão. Não queira falar sobre a profissão anterior, porque não diz respeito àquela vaga. Exato. A não ser que você tenha conhecimentos daquela vaga, por exemplo, de processos gerenciais, e aí você pode trazer isso. Isso não é um problema. Então, por exemplo, poxa, às vezes você já trabalhou com, sei lá, com gerenciamento. Aí você pode falar assim, poxa, como eu trabalhei com gerenciamento, ou como eu trabalhei com vendas, a minha comunicação sempre é muito boa, eu sei me comunicar. Isso é válido, tá? Agora, não vai falar assim, então em vendas eu fazia 100 vendas por dia, eu era um dos melhores vendedores da empresa. Tipo, tá, mas e pra QA? O que tem a ver? Sim, mas aí conversei com a recrutadora, a entrevista foi bem tranquila, e daí ela falou assim, olha, eu gostei muito do seu perfil, Shirley, eu já vou marcar para você, vou passar o seu currículo para o gestor, vamos ver se ele gosta do seu perfil. E daí quando foi, tipo, na parte da tarde, 1h da tarde, o gestor já mandou mensagem. No mesmo dia, eu conversei com ela 11 horas da manhã e 1h da tarde o gestor mandou mensagem, a gente pode fazer uma entrevista agora? Que legal. E daí eu fiz a entrevista com um gestor de QA mesmo. Daí foi mais técnica. Daí ele quis entender realmente o que eu fazia, né? Então, como eu já estava na área, para mim foi uma coisa, sim, não é simples, para mim foi uma coisa fácil de conversar no dia a dia. Eu falei sobre os testes exploratórios, sobre teste de fluxo, sobre casos de teste, cenário de teste, sobre bug report. Eu fui falando o que eu praticava no meu dia a dia. É isso aí. Daí, para dar uma implementada, né? Eu falei que eu fazia mentoria, que eu já sabia fazer automação com SAI. Aí, ó. Com post, eu tive que vender, né? É lógico. Gente, marketing pessoal tá valendo ali. Então, poxa, que nem a Shirley, não necessariamente ela usou Cypress na última experiência, mas, poxa, ela falou, eu tô estudando, eu quero ser uma boa QA. Por quê? Por que a mentoria é legal mencionar essas horas? Porque, é o Manny que dá aula? Não, não é isso. A mentoria é legal porque, gente, as pessoas caem de paraquedas na área de QA. Você falar que você quer se tornar um QA e que você tá atrás disso, que você tá fazendo mentoria focada nisso, é um diferencial. O cara vai falar assim, pô, esse cara já tem então a faca, o queijo, o pão, tá fazendo hambúrguer já, né? Porque ele já sabe pra onde ele quer ir. Eu não vou ter que me preocupar, esse cara provavelmente vai crescer na empresa. Essa é a ideia, né? Mas e aí? Então aí você conversou com o gerente, você falou que foi uma coisa mais técnica, você chegou a fazer algum teste técnico, ou teve que fazer algum, tipo, fazer código pra ele, tipo, fazer codes que a gente chama de live coding, alguma coisa desse tipo? Não, só foi realmente a entrevista mesmo. E daí ele falou que gostou bastante do meu perfil, que me achou bem comunicativa. Isso é muito bom. E daí eu achei bacana também que ele falou assim, olha, é a vaga de QA manual, mas se você mostrar bastante serviço na vaga que você tá, eu te tiro de lá e coloco em outra. Por quê? Então, Por que será, né? Porque provavelmente para achar outro QA vai ser muito difícil. Então, se você tá afim, a gente tá junto. Exato. E o bacana de você mostrar que você sabe, mesmo que seja uma vaga manual, mostre que você sabe além, porque ele vai saber ali que você, opa, essa daí sabe mais. Então, posso colocar ela em outra vaga depois. Né? Exatamente. Então, foi bem bacana. E daí, na hora da entrevista mesmo, ele falou assim, olha, eu gostei muito do seu perfil, já tá aprovada. Na entrevista mesmo. Aí, ó. É isso aí. Então, por exemplo... Você nem precisei esperar, nem nada. E nem ficou desempregada nesse meio tempo, no final das contas, né? Você acabou já estando preparada para uma vaga. E essa vaga, desculpa perguntar, mas ela é CLT ou ela é PJ? É CLT. Então, você tem carteira assinada, legal, deve ter. A proposta foi uma proposta que você achou legal, que você falou assim, poxa, mudou, foi diferente da primeira proposta, você achou que você aumentou o salário, como que foi isso? É que o meu primeiro serviço, ele era part-time, então eu só trabalhava 4 horas, então automaticamente o salário era menor. Perfeito, ele era condizente com o tempo de horas que você trabalhava, né? Mas eu posso dizer que é de acordo com o que você promete. Eu agradeço pelo isso é legal o pessoal saber. Eu sei que as pessoas às vezes têm eu não ligo de falar valores, eu sempre falo, mas eu entendo vocês não quererem falar, mas isso é legal pro pessoal saber. Pra eles entenderem mesmo que a área é isso, tá, gente? Eu não tô aqui pregando nada maluco, eu tô falando que a área existe. Óbvio, talvez você ganhe menos, em algumas vagas podem ser que pague menos, por quê? Porque não existe uma regulamentação. Porém, essas vagas de 4K que eu falo pra iniciar, elas existem.
Elas estão lá, e a gente só tem que garfar elas. E assim, que nem ontem, né? Ontem a gente fez lá. O Joey, meu, ele entrou como pleno. Porque o cara estudou que ele é maluco, né? É maluco. Mas ele entrou como pleno. Então, tipo, existem essas possibilidades. Por quê? Porque a área, pô, se encontra um cara que estudou até não poder mais, ele vai estar super preparado.